Não se pode negar também que existe hoje um verdadeiro complô contra toda a nossa sociedade. Na verdade, está em andamento um projeto maquiavélico de destruição de todos os nossos valores. Na verdade, tudo aquilo que existe de mais digno na pessoa humana está sendo lançado no fundo do poço. Na verdade, cada um de nós perdeu o respeito pelo semelhante, perdeu o respeito e não acredita mais no trabalho, no governo, no mercado, no crédito, nas pessoas. Na verdade, o que aí está é um atentado cruel à dignidade humana. Recentemente, com o caso Epstein vindo à tona, o que era tido como teoria da conspiração para a maioria das pessoas foi mostrado ser realidade. Há muito tempo, algumas pessoas, até mesmo artistas famosos, tentam alertar aos outros que há uma elite mundial que nos controla, que utiliza de diversos meios para manter a população sob seu comando. Mas essas pessoas sempre eram chamadas de loucas, ou que estavam tendo algum tipo de surto. You don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Doing our history books. The history books are not true. It's a lie. That's right, Michael. The history books are lying. You need to know that. You must know that. Talvez você não saiba, mas uma das pessoas que alertava sobre essa elite era Enéas Carneiro. Há mais de 37 anos ele já vinha avisando que o Brasil corria perigo por causa dessa gente. E é isso que iremos mostrar neste vídeo. Você deve estar cansado de ouvir que há uma elite de famílias no topo da hierarquia mundial que manda em tudo. Pessoas que podem tomar o rumo de bilhões de pessoas ao redor do mundo para suprir as suas próprias vontades. Para muitos, isso era visto apenas como uma teoria da conspiração, mas cada vez mais isso está se mostrando como um fato. Essas famílias estariam controlando quase todas as indústrias que consumimos dia após dia, como a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, petrolífera, bancos centrais e principalmente a mídia. Here we have controlled your lives, while you all just struggle and suffer in strife. We created the things that you don't really need, your sports cars and fashions and plasma TVs. I remember it clearly how all this began. Family secrets from father to son, inherited knowledge that gives me the edge, while you people lie sleeping at night in your beds. We control the money that controls your lives. Em sua cartilha chamada O Brasil em Perigo, Enéas diz o seguinte: a imprensa brasileira, serva do poder constituído, é submissa ao sistema financeiro internacional, razão por que o povo não tem acesso às intenções verdadeiras que se escondem por trás da farsa embutida nas palavras da moda privatização, Estado mínimo, globalização da economia, etc. Ele dava a entender que havia um poder internacional que, através do sistema financeiro, comprou a mídia brasileira, para através dela controlar o pensamento da população. Assim eles poderiam fazer o que bem entenderem com o país e te fazer consumir apenas o que eles querem que você consuma. Hoje, para conquistar uma nação, não é preciso mais invadi-la. Compram a imprensa do país sem que o povo perceba. Depois, controlam o pensamento da população, que elege a maioria dos patifes para destruir a nação. A ordem internacional é eliminar a qualquer custo quem quer libertar a nação. Por isso eles fazem qualquer coisa para que eu não chegue ao poder. Uma das principais, se não a principal família que controla parte desse sistema financeiro internacional, é a família Rothschild, uma família de banqueiros que basicamente criou o conceito de bancos centrais que vemos hoje, onde há mais de 200 anos exercem influência econômica em diversos países. Eles basicamente emprestavam dinheiro aos governos e cobravam juros em cima das dívidas. Lógico que um desses países era o Brasil. Para você ter ideia, quase metade do orçamento federal, pago anualmente, é para pagar os juros e amortização da dívida pública que o Brasil fez com esse sistema financeiro comandado por essas famílias.
Enéas era totalmente contra o pagamento dessas dívidas enquanto o país estava dessangrado. Ele afirmava que essa era a principal causa para não sobrar dinheiro para educação, estradas, saúde ou coisa alguma. Enéas então dizia que se caso chegasse à presidência, ele iria romper com esse sistema financeiro internacional controlado pelos donos do mundo, pois o país não deveria continuar pagando enquanto tem gente morrendo de fome. Lógico que ele não ia dar um calote na dívida. O que ele queria era um tempo para o Brasil respirar e buscar formas mais coerentes com a nossa situação para o pagamento delas. E romper de uma vez com esse sistema criado pelas grandes famílias para escravizar países por meio de dívidas. Ideias. O que eu proponho, quando eu digo ruptura com o modelo, é dizer assim: o senhor imagina a gente dizer para esses senhores donos do mundo, esses senhores que controlam as finanças internacionais, porque nada de mão invisível de Adam Smith. Eu não acredito nisso. Nada de mão invisível em mercado. Existe um controle do que se passa. Então, chegar e dizer, senhora, nós não vamos pagar juros. Ponto. Não. Vocês não vão receber isso. Não faz mal, vamos viver sem isso. George Soros é um investidor e filântropo húngaro. Ele também é o criador da Open Society Foundations, que financia grupos na sociedade em diversos países como ONGs, partidos políticos, órgãos de mídia, universidades, entre outros. Tudo isso para espalhar ideias progressistas ao redor do mundo que vão contra valores cristãos, família ou ordem. Por exemplo, a Open Society apoia a livre comercialização das drogas, ideologia de gênero, diminuição carcerária e outras coisas nojentas que você pode imaginar. Na verdade, esse cara é um dos maiores financiadores da destruição da moralidade nos países. Pois bem, esse senhor, Mr. George Soros, indicou o presidente do Banco Central brasileiro, que todos conhecem. E o senhor George Soros é quem coordena essa campanha a favor da legalização das drogas. Enéas denunciou que uma das maiores mineradoras do mundo que se encontra aqui no Brasil, a Vale do Rio Doce, foi vendida para George Soros, no qual ele o chamou de um dos reis do narcotráfico. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... Ah, o narcotráfico? Quem comprou a Vale do Rio Doce foi O quem? narcotráfico? Eu não posso provar, mas é a revista internacional, citado especificamente como um dos homens que... citado, está grifado aqui especificamente. Enéas disse que esse ato foi um crime contra a pátria. Um dos colegas de Enéas na época escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro mostrando o porquê a Vale não devia ser privatizada. O diretor do jornal mandou esse artigo para toda a grande imprensa no Brasil, mas não saiu em nenhum sequer grande jornal. Será que a mídia já servia a George Soros? Que escreveu na época no jornal. Um almirante, um homem respeitadíssimo, né? Almirante Roberto Gomes Silva, escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, em que ele faz uma análise circunstanciada do que era a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que mentira! Além do mais, para você ter noção da influência de George Soros, o então presidente da época, e muitos outros candidatos eram apoiados por ele. Enéas então denunciava essa relação para toda a população brasileira. Presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista EIR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? A decisão é sua. Meu nome é Enéas 56. Enéas alertava que havia um projeto maquiavélico em andamento para destruir o Estado brasileiro vindo por parte dos donos do mundo, ou as grandes famílias, seja lá o que você chame. Esse projeto, segundo ele, tem o intuito de desmoralizar tudo o que é nacional
para entregar as riquezas verdadeiras para as mãos dos donos do mundo. E quando digo riqueza, não são papéis pintados que os bancos vivem imprimindo ao bel prazer, mas sim minérios e riquezas naturais. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Os meios de comunicação, que foram comprados por eles, destroem a autoestima, divulgam apenas corrupção e deboche, e institucionalizam o desrespeito à família, aos mais velhos e aos princípios cristãos. Tudo isso disfarçado de modernismo, invertendo os valores que a humanidade levou milênios para construir. Além de destruir aos poucos o patriotismo, até nossa própria língua, que é o maior patrimônio de um povo, é destruída. Eles colocam no cenário político e nos meios de comunicação pessoas a favor da descriminalização das drogas, da normalização da perversidade e de tudo aquilo que é péssimo para uma sociedade. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas.